Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Hoje estamos iniciando aí mais um trimestre, o terceiro trimestre de 2008, e nós estamos aí com a revista nova. O título do nosso trimestre é As Doenças do Nosso Século, as curas que a Bíblia oferece. Então nós vamos ver aí as doenças, as principais doenças que atingem o ser humano de nossa época. E assim como nós temos aí o fruto do Espírito e 9 qualidades desse fruto do Espírito, então nós vamos ver hoje o contrário disso, que é o pecado, o que produz o pecado, as coisas terríveis, as doenças terríveis que ocorrem com o ser humano devido ao pecado. Então, tendo aí o princípio, o pecado, a semente, o pecado, então nós vamos estudar durante esse trimestre o assunto as doenças do nosso século, e nós vamos ver que essas doenças são resultado exatamente do pecado. Na lição 1 nós vamos ver um resumo, a introdução das doenças do nosso século. A lição número 2, vencendo a ansiedade. Número 3, vivendo sem medo. Número 4, depressão, a doença da alma. Número 5, os males do consumismo. Número 6, os perigos da ambição. Número 7, Cristo, a perfeita paz. Número 8, cuidando do corpo com moderação. Número 9, a sedução das drogas. Número 10, a inversão dos valores. Número 11, neopagismo, um mal a ser combatido. Número 12, resistindo os apelos do mundanismo. E número 13, Cristo, única esperança desta geração. Então nós vamos ter aí como professor que nos trouxe esses excelentes ensinos durante esse trimestre, um excelente escritor, como você pode descobrir lendo aí as lições desse trimestre. Então, nosso comentarista é o pastor Wagner dos Santos Gabi. Ele é ministro do Evangelho, ele é advogado, ele é capitão do Exército Brasileiro, ele é autor do livro Relações Públicas para Líderes Cristãos, ele é conferencista, articulista e então dos comentaristas aí de nossas lições bíblicas da CPAD. Nós temos também aí como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto. Então a nossa primeira lição tem aí como título As Doenças do Nosso Século. E o nosso texto áureo diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A nossa verdade prática diz o seguinte: neste século marcado pela descrença e impiedade, deve o cristão apegar-se firmemente aos princípios da palavra de Deus, a fim de ser exemplo da verdade, justiça e temor a Deus. Então o cristão, ele deve ser o exemplo, ele deve ser aí o prumo, ele deve ser aquele que vai trazer luz no meio dessas trevas densas que estão a possuir este mundo entregue ao pecado, esse mundo que jaz no maligno, então esse mundo que está morto para Deus, afastado de Deus devido ao pecado. O cristão deve então brilhar em meio a essa escuridão e deve mostrar o caminho de saída desse mundo tenebroso. Deve mostrar o único caminho que conduz a Deus, a salvação, a libertação, a cura dessas terríveis enfermidades da alma e do ser humano como um todo. A única solução é chegar-se a Deus, e só pode se chegar a Deus através de Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Esta é a verdade que o ser humano deve descobrir. E o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus mesmo é esta verdade que o homem deve conhecer para ser liberto. Liberto de toda escravidão, de todo pecado, de todos os males e consequências que o pecado traz ao ser humano. A nossa lição bíblica, que nós lemos em classe quando vamos ministrar as aulas, ela traz aí, nesta primeira lição, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 9. Vamos ler então. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à verdade. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Bom, nós temos aí, então, dentro da nossa leitura bíblica, um comentário que nós vamos pegar aqui desse excelente livro, 1 e 2 Timóteo e Tito, Introdução e Comentário, J.N.D. Kelly, série Cultura Bíblica do Mundo Cristão. Então nós temos aí um resumo que nós vamos tirar nessa primeira lição, para nós darmos introdução então ao trimestre. Ele diz o seguinte: como em 1 Timóteo 4:1, onde o apóstolo Paulo ensina a Timóteo sobre alguns, no final dos tempos, que apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores, a falsos mestres, que introduzirão falsas heresias no meio da igreja. Assim também aqui ele está dizendo o que acontece depois que essas coisas são introduzidas, o resultado disso, tanto no mundo como na chamada igreja, que na verdade aqueles que praticam essas coisas que nós vamos estudar durante esse trimestre, aqueles que estão doentes com essas coisas, são aqueles que não estão realmente em comunhão com Deus, mas muitos deles têm até o nome de igreja, o nome de crentes, mas estão aí enganados, ludibriados por Satanás, e estão doentes e precisam de cura. Então nós vamos ver dois tipos de pessoas, tanto as que estão no mundo, as naturais, como aqueles que estão, que nós chamamos, desviados do verdadeiro caminho. Muitas vezes pode até estar dentro da chamada igreja denominacional, mas na verdade não está dentro da igreja de Cristo, realmente a legítima, que vai ser arrebatada, porque ficarão de fora todos esses que cometem esses tipos de pecado, que estão vivendo essas doenças terríveis que assolam nossa época. Então Paulo, acerca da convicção cristã primitiva de que o período que antecederia a volta de Cristo seria de crise agonizante, envolvendo um colapso de padrões morais, visto que está fazendo então uso de matéria profética corrente na igreja, naturalmente emprega o tempo do futuro, mas logo torna-se aparente que sua atenção está fixa no presente, quando aquelas predições estão sendo por demais externamente cumpridas. Então o apóstolo Paulo está falando para Timóteo acerca de coisas futuras, mas que na sua época já estão acontecendo. E ele chama a atenção então para Timóteo prestar atenção e trazer a cura dessas doenças, que são exatamente
curadas através do conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sua lição é que Timóteo, longe de ficar desanimado, deve ficar de sobreaviso, em um certo sentido até mesmo estimulado pelas evidências ao seu redor da má conduta e da fé religiosa insatisfatória, que o apóstolo classifica juntas, visto que todas fazem parte do padrão dos eventos que foi profetizado. Então o apóstolo Paulo está incentivando Timóteo a lutar contra isso, a combater este pecado, a ajudar as pessoas a funcionar, a ter a igreja como um hospital